Olá a todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais essa live que se inicia em mais essa terça-feira. Hoje vamos falar sobre um assunto bastante importante, que é a comunicação. Da comunicação nós vivemos, usamos a comunicação para o nosso lazer, usamos a comunicação para o nosso trabalho e usamos a comunicação para o nosso relacionamento. E vamos falar hoje sobre todas essas comunicações. A nossa convidada já está conosco. Sejam todos que entraram muito bem-vindos. E vamos, mais do que nunca, mais do que rapidamente, convidar, chamar a nossa convidada para. Vamos falar hoje sobre esse tema tão importante e que muitas vezes atrapalha ou ajuda tanto, dependendo da forma como usamos. Muito boa noite, minha convidada. Boa noite, Ronaldo. Tudo bem aí? Eu estou bem, e você, Eliane? Eu tô ótima. Sempre muito gostoso conversar, e principalmente quando você fala de assunto que você estuda, que você vai atrás, e é essa compilação aí que eu tô fazendo, então vai ser muito legal a gente trocar essas ideias, viu? Muito bom. Bacana. Seja bem-vinda, como sempre. Obrigada. Que bom. Bom, eu faço sempre aquele convite para que você fale um pouco sobre o seu trabalho, Eliane Riske. Eu não falei o nome dela, né? Eliane Riske. Eliane Riske, ela tem assim várias atribuições. Então eu gostaria que você, desde celebrante, né, Eliane, até proprietária de empresa de treinamento, desenvolvimento, terapeuta holística, fala um pouco do teu trabalho para nós. Era uma vez uma menina. Era uma vez uma menina que tinha muita vontade de se expressar. Muitas vezes, quando pequena, se expressava de maneiras até como chatinha, irritante, chorava, tinha doença. E de repente essa menina foi crescendo e entendendo que a praia dela era a comunicação, que o grande barato era se comunicar. Então, mesmo depois de casada, com os filhos, que não são poucos, 5 filhos, fui atrás do meu sonho e fui me realizar como atriz. Eu acho que a primeira essência da minha alma é ser atriz. E por ela, por ser atriz, acabaram aparecendo vários outros pontos que eu poderia fazer, como ser terapeuta, como ser coach, o coach como de comunicação, porque eu fui atrás de trabalhar a comunicação, celebrante, porque eu quero falar aos noivos muitas vezes palavras de amor, de esperança, dar aquele toquezinho, né? Vocês estão subindo num barco e esse barco depende dos dois remarem e coisas desse tipo. Então eu percebo que a história dessa menina que sou eu está falhando um pouquinho, né? Vocês ouviram? Tudo bem? Não. Então tá bom. Só fez umas rodinhas assim no seu rosto, eu olhei, epa. E então eu entendo que todo a minha mandala, vamos dizer assim, né? Sou eu e em volta tudo que se tem a ver com comunicação. Então eu sou boa vendedora, me comunico bem. Se eu pegar qualquer coisa, eu vendo, eu trabalho bem com isso, gosto de ir em reuniões, gosto de falar com pessoas. E no palco, então, é aquela sensação maravilhosa de se conectar com o outro. E aí, pensando em conexão, fui caindo aí cada vez mais no estudo da comunicação, do que é comunicado, como a gente comunica, o que a gente faz, e entrei nessa praia que a gente vai falar hoje, nesses temas todos, né? Você me conhece há um tempo e a gente trabalhou junto, foi muito gostoso aquele tempo, trabalhando, e eu como atriz, produtora, e você ia aos clientes. E isso sempre foi muito legal. E a gente sempre conversava muito, inclusive, né? Falando de tudo que queria. Eu acho que é legal, assim, as pessoas que estão entrando, que legal que vocês estão aqui. Quero agradecer a todos. Cada um tem um espaço aí super importante do meu coração, todas as pessoas que eu já li. E é bacana a gente conversar sobre esse assunto, porque além da comunicação,
eu entendi que ela podia ter um grauzinho a mais, sabe? Que a gente podia penetrar um pouquinho mais nesse mundo de comunicar, não como especialista técnico em algo, mas como alguém que poderia contribuir para a comunicação das pessoas ser cada vez melhor. Para a própria pessoa se abraçar à noite e falar: ah, hoje eu comuniquei show, hoje não dei nenhuma gafe, não atrapalhei ninguém e também não me atrapalhei em falar e nem me sufoquei. Não deixei de falar, mas me posicionei da melhor maneira. E aí foi estudando isso e entrando nesses temas que a gente vai falar hoje, né? Você quer Sem dar mais um dúvida. boa noite aí, mais um oi para todo mundo? Como é que você quer? Não, o pessoal só está entrando, sejam todos muito bem-vindos, né? E fiquem conosco. Nosso assunto hoje é muito interessante, Eliane, até porque a gente está numa nova fase de comunicação, né? Que é esta comunicação, né? É uma comunicação que, por um lado, ela é muito boa porque ela te economiza tempo, ela te dá chance de você fazer mais reuniões, ela te dá chance, por quê? Porque são remotos, você não tem a, a, o caminho de um para o outro, né? A gente não tem esse pegar trânsito de uma reunião para outra e tudo mais. Mas eu te confesso, você me conhece já, né? Que eu sinto falta do pele a pele, do olho no olho, do estar no lugar tomando um cafezinho. Isso acaba prejudicando a comunicação, você acha, essa distância, esse distanciamento, esse contato mais por meios eletrônicos, você acha que isso acaba prejudicando ou, claro, também ajudando? Porque tudo tem seu ponto positivo e negativo, né? Você falou muito bem. Tudo tem os seus lados positivos e também os negativos. Um ser humano como você, como eu, que é uma pessoa que depois, quando a gente falar um pouquinho da análise do caráter, né, da nossa análise corporal, a gente tem alguns traços que a gente gosta muito de estar perto das pessoas. Então, o que aconteceu? Nós tivemos pessoas como nós que são mais sinestésicas e também que são mais comunicativas, mais perto de contato e tudo mais, tiveram que descobrir um jeito de ter o contato e ter prazer no contato mesmo à distância. Mas é lógico que algumas pessoas nunca vão ficar longe de verdade das outras. Você vai fazer várias reuniões à distância, mas você vai dar um jeito de tomar um café com a pessoa. Quando você vier em São Paulo, vem tomar um café comigo. Acaba ficando essa fala. Outras pessoas já gostavam de estar um pouco atrás do computador, atrás do celular. Tinha pessoas que jantavam com a outra já olhando no celular, a pessoa olhando no celular. Ah, vamos ver o cardápio. Aí, com a desculpa de ver o cardápio no celular, acabava ficando a noite inteira olhando no celular. Quer dizer, essa sensação de estar respirando o mesmo ar que o outro não era tão importante para outras pessoas. Conseguiriam se distanciar mais. São pessoas que normalmente fazem intercâmbio, que têm facilidade em muitas viagens, não precisam estar presentes para estar realmente presente, né? E existem outras, então, que não querem nem ver, que têm um verdadeiro horror de ficar se ligando, que até hoje não conseguem querer realmente estar junto. Então, dá aquela sensação assim, puxa vida, eu não quero essa vida, eu não quero assim, eu quero encontrar todo mundo, eu preciso de estar junto. Então, cada pessoa tem as suas dificuldades. Mas voltando à sua pergunta, tem coisa que dá para mudar e tem coisa que não dá para mudar. Essa pandemia, nós podemos auxiliar através dos nossos cuidados para que a gente não ficasse também doente, ou que se ficasse, saísse dessa. E aí Deus também sabe a hora de cada um. Mas a gente acabou aprendendo a se adequar direitinho com isso, né? Pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço, elas já estão mais adaptadas e aprendendo a fazer reuniões, aprendendo a ver que podem fazer 3, 4 reuniões num dia ao invés de 2, porque principalmente no trânsito de São Paulo era impossível fazer mais de 2 reuniões num dia, né? Reuniões maiores. Então, tem as coisas boas também deste lado, né? Mas Sim, imagina, sim. fazer um casamento online, por exemplo, existe, mas é longe de você estar lá sentindo, né?
vendo aquele suorzinho do noivo escorrendo assim quando a noiva está entrando, deixando de sentir aquele olhar. Então, realmente, é adequado assim para uma live, para outras coisas. Eu acho que é bem Verdade. bacana, sim. Mas vamos lá. O nosso assunto de hoje são as 4 forças da comunicação afetiva. Essa comunicação afetiva é a comunicação nossa de cada dia, né? Porque É, a comunicação é uma forma de afeto também, não é? pode ser, né? Ou pode ser uma forma de agressão. Por isso é legal a Também, né? gente trabalhar essa É, comunicação que eu costumo chamar assim como comunicação afetiva, que na verdade ela tem sim uma técnica por trás, que ela é uma conciliação, uma junção de algumas técnicas que já existem, mas que todas elas juntas a gente entende o quanto elas podem ficar mais afetivas, quanto o assertivo nela faz a pessoa se tornar alguém mais afetiva. Geralmente a gente se relaciona com as pessoas e se comunica o tempo todo. Com o olhar, com o corpo, com o jeito, com o e-mail, com um jeito de escrever no Instagram ou até no jeito do WhatsApp. Agora, como você conciliar e realmente ser afetuoso, mais gentil, mais delicado, ser alguém que se mostra forte através da vulnerabilidade, ser alguém que consegue realmente se doar para o outro, porque os tempos estão mudando. Daqui a um tempo não vai ter lugar para estupideza, para grosseria, para racismo, para preconceito de qualquer tipo. Daqui a um já não tem, tempo, né? Já está olha, mais, já está bem menos tolerado, né? muito menos tolerado, né? E daqui a um tempo não vai existir. Eu não sei quanto tempo. Eu não sei se meus netos vão ver, se os filhos ou os netos dos meus netos vão ver toda essa comunicação linda e afetuosa para todos, como algumas músicas já dizem por aí, né? Mas o que a gente sente é que assim, se você linkar alguns pontos, as forças da comunicação afetiva, com certeza o teu relacionamento muda até com você mesmo, com a pessoa que está mais próxima, com seus pais, com seus filhos e com os relacionamentos também profissionais. A primeira delas, para a gente já entrar aí nessa praia, eu acabei elegendo, porque isso daí é uma compilação que eu estou fazendo, é como se fosse um método que eu estou criando de auxiliar as pessoas, em vez de ficar, né, com anos de curso assim, acaba falando, vamos ler o livro dela, que a gente acaba entendendo um pouco e vai buscar mais coisas na vida. A primeira delas, então, que é um pilar, que é uma força da comunicação, é uma escuta ativa. Aí você fala, mas a gente não escuta já ativamente? Depende. Às vezes a gente escuta ativamente, já pensando, o que eu vou falar para rebater aquele? Ou escuta num ativismo interior de dizer como é que eu disputo com essa pessoa, como é que eu chamo atenção, como é que eu puxo para mim. Porque a comunicação, infelizmente, como a gente vê hoje, sem um trabalho maior, ela é uma comunicação muito egoísta. Você fala assim, tô com uma dor de cabeça, e o outro fala, nossa, e eu que tive uma enxaqueca que você não sabe. Vira uma competição, um egoísmo, uma vontade de puxar para si, de ser melhor, sabe? O peixe do pescador, o meu é maior, a minha lancha é maior, o meu trabalho, o meu chefe é pior, enfim, eu tenho que competir. E esse tipo de comunicação egoísta e competitiva, ele vai perdendo espaço para quando você tem uma escuta ativa de querer entender o que o outro diz, sem julgar o que o outro diz, inclusive aprender com o outro, pelo que o outro diz, e depois, no máximo, dizer o quanto você estava atento, às vezes repetindo o que ele falou de outra forma, como os psicólogos fazem, né? Você vai num Que deu uma bom psicólogo, deu uma Agora travadinha? voltou, voltou, Voltou? voltou Agora sim. voltou, que bom. Ele estava falando que, como os psicólogos muitas vezes repetem a frase que você disse, só que em outras palavras, isso te faz refletir. É uma forma de uma escutativa, realmente. Essa escutativa, ela foi criada por Carl Rogers, que é um psicólogo assim incrível,
né? Eu, desde o tempo do CVV, eu admiro bastante o trabalho dele. E foi em 1957 que começou essa história, junto com um colega que é Richard Forson. E eles estudaram que realmente o escutar era o melhor remédio. Era muito melhor do que aconselhar ou de opinar. Então, uma das primeiras características da nossa comunicação afetiva, né, de verdade, querer estar do lado do outro, é você escutar, sem opinar, sem julgar, e tentar realmente entender o máximo do outro. É quase um passinho acima da empatia. E não quero entrar muito na empatia hoje. Teria um dia inteiro para falar de empatia também, seria legal, né? Sim, Então, sim. então eu acho que esse primeiro pilar ele dá realmente uma base, sabe? Ele dá uma força. Porque tem um costume que as pessoas têm de falar, nossa, aquela pessoa é ótimo comunicador, ele fala a noite inteira. Então, isso eu já falei até em outras lives, não é bem assim. Pode ser que a pessoa comunique bem, mas não saiba ser um comunicador. Não trabalha, comunica a ação, que é a ação de tornar comum algo, mas que também você precisa ouvir e aprender, né? Então, acho que é uma coisa assim bacana a gente pensar nisso. Você falou uma coisa bem interessante no começo dessa primeira força, que é a escuta ativa, de que muitas vezes a pessoa ouve já pensando em se defender, né? Isso, na verdade, pode ser também ocasionado por quem emana aquilo que você está ouvindo. Vamos supor, eu estou já ouvindo, já me preparando para me defender daquilo que a outra pessoa me disse. E talvez ela tenha me dito isso de uma forma muito abrupta, muito estúpida. E isso faz com que eu me defenda. Quando essa pessoa fala a mesma coisa de uma forma mais amável, com uma forma mais, olha, será que se fosse assim, não seria melhor? O que você acha? É uma forma de sugestão e te convida a pensar naquilo que ela está falando. Né? Existem duas formas de comunicar a mesma coisa, não é? Com E certeza. carinhosamente falando, você convida a outra pessoa. Claro, você corre 50% de chance, você tem 50% de risco da pessoa, não concordo e tal, mas ela pelo menos pensou naquilo que você falou. Agora, quando a pessoa é muito estúpida na forma de comunicar, isso é uma ideia minha, depois você me diz se eu estou certo. A outra pessoa já é 100% já pensando em como se defender daquilo, porque aquilo é um ataque. Mentalmente, você encara aquilo como uma agressão. E de uma agressão, você não pensa naquilo, você se defende. Será que eu estou dentro dessa... Você colocou uma situação onde já existe um vício na linguagem, onde já existe a escuta do outro sendo sempre agredido e tendo que se defender. Pode ser que essa pessoa tenha mudado, pode ser que essa pessoa não mude nunca e nunca te fale com carinho. A tua escuta pode ser ativa mesmo assim. A tua escuta pode ser uma escuta. Ele está dizendo isso, talvez ele queira dizer aquilo, mas como eu vou reagir a isso, com essa minha escuta, é que eu não preciso ficar opinando, falando por dentro de mim que ele é um grosso, que isso, que aquilo. Mas é claro que se a gente olhar agora para o outro, para o número A aí, para o emissor da conversa, se a pessoa estiver ouvindo, por exemplo, ela pode pensar, puxa, eu posso realmente diminuir o meu tônus, que muitas vezes é tão mal interpretado, ou porque muitas vezes é bem interpretado, porque eu venho com a atitude mesmo de querer passar por cima. E deve ter suas razões, mas não é aqui o mérito da gente entrar nisso. O que eu quero dizer para você, Rô, e para todo mundo que está ouvindo, é que o importante não é o outro, é você. A escuta ativa tem que partir de você. Se um dia o outro mudar, ótimo, uau, que legal. Mas se a pessoa nunca mudar, mesmo assim a tua escuta vai ser menos penosa, menos opiniosa, menos julgadora. Porque é como se você olhasse esse ser e falasse assim, não querendo diminuir ninguém, tá? Mas Claro. querendo dizer assim, você olha uma pessoa que está aprendendo, se afunilando,
básico. Ele Aí, vai saber escrever o nome. Voltou? voltou. Então, a pessoa se alfabetizando, ele vai saber o básico, ele vai saber falar o nome, escrever que série tá lá, o nome da escola e tal. Se você vê uma pessoa já que é letrada, você vai exigir dele coisas diferentes, uma escrita incrível, né? Uma forma diferente. Então vamos sempre pensar naquela pessoa que ainda nos agride, que ainda não sabe falar conosco, que talvez até seja nós mesmos, que a gente ainda está lá no comecinho, se alfabetizando. Porque aí a gente julga menos. A gente olha e fala, é tudo que a pessoa pode fazer de melhor é me agredir desse jeito. Ela não consegue fazer de outro jeito. E eu não estou falando que ele está certo. Isso porque eu não acredito em certo, nem errado. Eu acredito que as pessoas ficam equivocadas ou ficam melhores. Entendeu? Você tem razão. Até porque a gente está olhando pelo lado da escuta, né? E a É o lado gente da pode escuta. fazer diferente na comunicação quando nós formos, não a escuta, mas a comunicação ativa mesmo, né? Como nós, Exatamente. quando nós vamos passar a nossa ideia, fazermos diferentes. Mas você tem toda a razão, aqui nós estamos falando de nós, né? De E nós. como nós estamos Exato. falando de nós e de escuta, nós escutamos. Então, você tem toda a razão. Tem toda a Exatamente, mas razão. foi legal, legal esse ponto que você trouxe, né, dessas pessoas, porque é muito comum você querer trazer um método, trazer uma força para que as pessoas se deem melhor, e a primeira coisa é a pessoa falar assim, ah, mas o outro faz assim comigo, por isso que eu não consigo. Não foi o que você falou, mas eu quero aproveitar o gancho. Muitas vezes a Claro, pessoa sempre acha que está no outro, e não, sim. vamos pensar na gente, né? Acho que o O universo foco é está aqui, né? colocando o foco aqui. É. O Reinaldo Risco, eu não sei se você conhece ele. Igual 36 e lá vai pedra. 36 anos e lá vai pedra. Nossa, Aquele mãe. coisa. Numa conversa se pressupõe uma força, mas parece que não há este hábito. Numa conversa quero falar e expor minhas ideias com pouco interesse, é aquilo que você falou, em pouco interesse em saber o que o outro pensa. E quando ouço, não ouço. Não ouço É, ativa. não É, ouve de uma maneira ativa, né? ativa. Geralmente a maioria das conversas são assim, mesmo que não sejam conversas descontraídas. Mesmo que seja num lugar assim, vamos bater um papo, quero te ouvir. E aí você chega lá e é muito difícil ser ouvido na maioria das vezes. Isso dá uma carência no ser. Então, se a gente for uma portinha de escutativa, já vai ser muito, muito maravilhoso, né? Sem Eu acho dúvida. bacana a gente ir para a próxima, que é um assunto Para a que tem tudo a segunda. ver, Sim. porque a segunda força que eu tenho colocado sempre nesta ordem é a CNV, Comunicação Não Violenta. Ela foi bastante falada de um tempo para cá, ela veio de uma compilação também do Marshall. Não sei se. Eu vejo o teu rosto com voltinha, não sei se está Não, caindo ele agora. cai e volta rapidinho. Fica Então tá tranquilo. dando para falar numa boa. Tá Então vamos tranquilo. continuando. E a CNV, então, que também pode ser chamada de uma comunicação pacífica, né, mais tranquila, ela, ela veio para mostrar assim, gente, não precisa só falar, mesmo que você queira falar extremamente assertivamente, de uma maneira firme, você não precisa só falar sempre emitindo num tom agressivo. E ele começou a chamar atenção para esses pontos. E ainda dentro desta parte, desse pilar da CNV, a comunicação não violenta ela é muito linda, porque ela também tem 4 pilares. E os 4 pilares dela, os principais, é muito assim. Primeiro você observa. Depois que você observar, você pode comunicar como você se sente, sabe? Então, depois que você comunicar como você se sente, você pode simplesmente fazer um pedido. Olha que coisa bonita. Então é assim, vou dar um exemplo aqui, né?
sei lá, você tem, eu vou falar uma coisa bem urbana aí, você está num edifício e as vagas são duplas. Então a pessoa da frente tem que deixar a chave para você tirar seu carro e depois você tem que pôr. Toda vez que você chega, a pessoa esqueceu de deixar a chave. E você não consegue estacionar o seu carro na sua vaga, onde você também paga o condomínio, faz tudo direitinho. Então, é uma delicadeza tão grande. Como é que você fala isso? A vontade é tocar o interfone da pessoa e gritar: "Oh, meu, de novo você deixou a chave assim? Que chateação! Caramba, eu chego tarde com fome e tal." Então, esse é o nosso natural, né? A maioria das pessoas, assim, é assim que a gente age. Então, depende do tamanho do pavio, age até pior, né? Como se diz, pavio curso. Aí, na CNV, a postura, eu até me desafiei a pegar uma postura nova para não dar o mesmo exemplo. Na CNV, a gente se desafia o quê? A dizer para a pessoa: olha, eu estou observando que muitas vezes você esquece de tirar a chave. Primeiro observou e depois comunicou a observação. Aí você fala como você se sente. E eu me sinto muito mal, porque eu não quero ser chato, não quero te incomodar, mas acabo te incomodando, porque eu chego cansado do trabalho e preciso tirar rapidamente o carro para ir para minha casa. Aí você acabou de falar o que você sente. Aí vai para a parte de dizer o pedido. Então eu te peço, põe um alarme no seu celular, põe um chaveiro diferente, para que você realmente se lembre de mim. É isso que eu te peço. Você lembre que tem outro ser humano que chega cansado, que quer também. Você acha que você consegue fazer isso? Então, é uma comunicação que a gente entende, né? Os estudiosos, inclusive, fizeram testes, uma pessoa ouvindo alguém falar qualquer coisa e outras pessoas ouvindo a pessoa com CNV, e os brilhos no cérebro da satisfação é muito maior, sabe? É quase que você recebeu um carinho, porque você está recebendo um respeito muito grande do outro, né? Então, a CNV realmente contribui demais, e tanto no livro que eu estou iniciando a escrita, eu já tenho ele todo na cabeça, falta realmente pôr no papel. Sim. É, essa parte vai ser muito importante da CNV, ela vai mostrar, e depois eu quero fazer blocos nos cursos também, para que a gente exercite, faça, sabe, roleplay sobre isso, para treinar, porque isso é exercício como muscular. Você faz, daqui a pouco você está fazendo assim, opa! Ou igual dirigir, né? De repente, olha, eu falei os 4 pontinhos da CNV aí, eu tive a escutativa, eu tive os passos e, nossa, que gostoso. Olha o resultado que eu tenho em relação a isso. Então é bem bacana também, tem livros e tudo que dá para a gente trabalhar em cima da CNV. Esse eu achei que era um pilar que não poderia estar longe, porque é justamente isso que eu queria, uma comunicação não violenta, mas eu quis pôr um temperinho um pouquinho a mais ainda para a gente abranger mais e olhar melhor as pessoas, sabe? Sem dúvida. O Edson escreveu aqui que ele achou muito importante o que você falou de não querer mudar o outro, né? Ele achou Uhum. muito bacana. Que legal, obrigada, Edson. Que bom que você está por Deixa eu ver aí. se temos. Acho que a A Larissa comentou Larissa alguma coisa. Rischi. Eu não sei se você conhece também essa pessoa. É verdade. A Larissa, para quem não sabe, é filha da Eliane. Verdade. E precisamos fazer a nossa parte de executar ativamente, de escutar ativamente. Isso nos acalma e nos torna referência de saber ouvir o outro. É Ah, verdade. isso é verdade. As pessoas começam a te procurar mais. E tem Sim, relatos que as pessoas falam: nossa, perto de você eu falo tanto. Por que será, né? Porque fala e sabe que está sendo ouvido com respeito, com atenção. E é muito legal, inclusive o exercício de mãe e filha com a Larissa e de amiga para amiga também, que existe essas duas atividades entre nós sim, e a gente sim, procura ouvir de uma maneira muito bonita uma ou outra e isso faz toda a diferença, é muito gostoso, muito, sem muito dúvida. bom. Que Beijo bom que você lá. está aí, Lala. Então vamos para o Vamos para a terceiro, próxima.
Vamos para o próximo. O terceiro pilar, ou a terceira força da comunicação afetiva, ela seria mais assim, o como você contar histórias, como você conseguir transformar a sua comunicação de uma comunicação comum, de só você falar ou falar e querer dar sua opinião, querer falar suas coisas, e você realmente contar um pouco mais, até romancear um pouco alguns pontos que são muito importantes. Por exemplo, na educação infantil, isso é muito comum. Só que depois a gente perde isso. Só que o adulto aprende muito com as histórias. Então, quando a gente quer contar alguma coisa importante, é comum você falar, olha, veja, tinha uma pessoa que fazia isso, fazia aquilo, e você começa a contar uma história. E a pessoa talvez não se lembre de quase nada da tua conversa de uma hora e pouco. Mas provavelmente ela vai lembrar da história que você contou. Jesus, o extremo comunicador, e, né, nosso mestre, nossa, é tudo para nós, né? Ele nos disse assim, em parábolas, a maioria das questões importantes que ele queria passar. Porque ele acreditava que dizendo em parábolas, além de longe e para frente, isso de gerações e gerações, até hoje a gente ouvia através da Bíblia, mas também que marcaria na época na pessoa. Uma coisa, se ele falasse de uma maneira tão quântica, de uma maneira tão inteligente como ele poderia, e técnica, as pessoas não iam gravar tanto. Mas quando ele conta de um filho pródigo, ou quando ele conta da terra fértil ou menos fértil, é incrível, dá uma diferença muito forte. E a gente lembra das histórias. Então, por que não usar a história? Né? Storytelling, na verdade, ele foi criado com esse nome, dessa forma, mais para a comunicação digital, inclusive, mais para fazer um marketing dentro das redes sociais e tudo mais. Mas por que não aproveitar isso, já que já existe muito antes, é a terceira história, é você como você narra a história, e você realmente contar nos momentos importantes. Pode ser numa reunião, de repente você está com o diretor da tua empresa e você quer dizer da importância de mudar um pouquinho, sei lá, você está reivindicando que tem uma água melhor para os colaboradores. Ao invés de você chegar e falar assim, olha, nós temos 4.500 colaboradores, seria muito mais importante para eles terem uma água melhor, porque alguns estão ficando doentes, e pôr um monte de estatística, se você falar, olha, o João saiu da sua casa, ele estava bem. Aí ele chegou da empresa com muita sede, porque ele vem de bicicleta até a empresa. Que legal que a nossa empresa tem um lugar para pôr a bicicleta. E ele tomou a água do nosso bebedouro. E ele trabalhou. Só que no meio da tarde ele começou a se sentir incomodado. Ele não sabia o que era. Quando ele foi no nosso serviço médico, foi se descobrindo que ele podia estar um pouquinho com uma certa intoxicação. E era da água. Você personalizou um ser. O diretor, muitas vezes, ele escuta 4.500 pessoas, tem uma forma para ele. Quando você põe um ser, você estabiliza aquela comunicação e faz, no mínimo, a pessoa pensar um pouco mais. Né? Porque aí o João ia ter que faltar no trabalho vários dias, ia receber, mas ia ser difícil, a esposa ia, enfim. Então, a história, tanto que o jornalismo, né, é isso, quando você vê, quando particulariza uma história, você se toca muito mais e sente com muito mais amor as coisas. Então, quando a gente quer saber uma coisa muito legal, ou falar para os filhos, ou até quantas vezes você está vendo um filme que a pessoa convence, faz uma coisa errada, aí ela vem pedir perdão, aí ela começa a contar alguma coisa importante que aconteceu com ela, por isso que ela agiu daquela forma, e aí acaba sendo perdoado. Porque a história, ela ajuda demais a gente se posicionar, a gente falar quem a gente é, como a gente quer e como as coisas podem se desenrolar. Eu acho que a storytelling, dessa forma, não poderia estar fora da comunicação afetiva, porque faz diferença. É verdade. Faz É bastante verdade. A diferença. forma como você mostra uma situação, e ele até se identifica porque poderia ser ele,
ou alguém da família dele. É bem bacana, esse formato é bem Aliás, bacana. E as parábolas, você acha que foi muito feliz nessa, né? E elas são isso mesmo, como você falou, Jesus poderia, por ser um grande comunicador e ter um grande conhecimento, ele poderia ter feito isso de uma maneira muito técnica. Mas uhum, não, ele contou história respeitando até quem estava escutando. Porque quando você comunica sem a preocupação da pessoa que está escutando receber, você não é. comunica. E é impressionante como as histórias são, porque nós, eu e o Reinaldo, fazíamos evangelho no lar toda semana com as nossas crianças. E evangelho no lar, para quem não sabe, é uma maneira de você parar, refletir, você vai fazer as vibrações pelas pessoas, orar, né? É uma maneira de se religar. E então a gente fazia em casa toda semana. E então, desde sempre, os nossos mentores indicavam: usem o evangelho para as crianças, porque vocês, como adultos, vão aprender. Porque as histórias trazem, e você então aprende num grau, a criança em outro, mas todo mundo aprende como realmente fazer, né? E o mais legal também, essa coisa do evangelho era muito linda, porque tem história que até hoje meus filhos lembram, contam, já estão contando para os seus filhos. E também nós vivemos de histórias, né, Ronaldo? A Toque Experience hoje, que é a Toque de Areia, ela conta histórias para os colaboradores aprenderem um comportamento. Hoje a gente está falando de assédio moral, assédio sexual, estamos falando de ética, estamos falando de tantas situações através de história, que é o teatro. É contar uma história e aí a pessoa Sem dúvida. grava aquilo lá que sabe o quanto não deve fazer aquilo e o quanto deve fazer aquilo outro. Eu me Então, lembro, é eu muito vou legal. matar um pouco de saudade. Eu me lembro uma vez que nós fomos contratados para passar uma mensagem para um cliente, claro, eu não vou nominar o cliente, mas era uma indústria farmacêutica. E eles queriam conscientizar os seus próprios colaboradores, os seus representantes, para oferecer um comprimido que era praticamente uma quimioterapia via oral, né? E a importância de ter isso mais rapidamente através do laboratório, porque o tempo em que se levava pelos meios públicos à época poderia impactar, porque o câncer evolui muito rápido, né? E então teríamos que conscientizar os colaboradores, esses colaboradores de ponta que falavam com os médicos, né? Para convencer os médicos a viabilizar isso mais Mais rapidamente. rápido. Exatamente. E nós chegamos à conclusão de que nós deveríamos contar a história de um paciente com o problema, é exatamente o que você falou, com o problema, com a doença, e como o tempo para ele era muito importante, o desespero da família, a esposa falando, mas está demorando, e cada dia é muito importante, né, para quem tem essa doença. Então, realmente, a gente viveu muito tempo disso, né, e como eu já te falei no briefing, tenho muita saudade, né? Tenho É, muita saudade e, disso. A gente fez diferença na vida das pessoas, né? e Isso se não tem Deus preço. quiser, mais empresas vão perceber que agora, até via vídeo, a gente tem feito minisséries para as empresas, para treinar, e vamos voltar ao vivo rapidamente também, porque não há o que pague, né? Aquele público todo sentindo ao vivo uma história sendo contada ali na frente, Nossa, com o suor e lágrimas e sorrisos dos atores. maravilhoso. Isso é É maravilhoso, né? maravilhoso. É Isso é maravilhoso. muito bom. Muita saudade. Não que a É, empresa tenha parado, é que eu já não estou mais, né? Então, por é, isso que eu tenho muita saudade, né? tá seguindo o Ah, seu caminho e a empresa tá voltando agora de vento a polpa, né? E que eu sim, espero sim. que a gente conte muitas histórias ainda para engrandecer essa comunicação que é tão boa, né? E que eu esteja lá na plateia aplaudindo. Ah, você é Ah, um claque ótimo, você dá umas risadas ótimas. a Rosana Recupero, beijo, Rô. Verdade, você sabe ouvir e isso é muito importante. Ela disse para você.
Larissa mandando Bonitinha. beijos, beijos, linda. É, Beijo. oi, Rê, tudo bem? A Regina mandando um oi. A Regina foi uma Oi. colega de serviço. Antes de eu trabalhar na Toca, eu trabalhei com a Regina. Ai, que querida, que legal. Edson, Eliane, você acha que devemos valorizar as parábolas? Ah, sim, acho que ele escreveu Certo. até antes da gente comentar um pouco mais. Ele é meu irmão. Aí, Edinho, que legal que você está aí. Ah, seu irmão, Então, conheço meu ele, irmão, você abraço. conhece também? Então, as parábolas realmente eu acho que a gente precisa valorizar mais. Eu estou com uma programação. É que eu tenho tanto projeto na cabeça, né? Mas uma delas é contar uma história semanal, sabe? Relembrar isso, a gente ativar esse tipo de história que só faz bem e que ajuda a gente a levar moralmente as nossas atitudes. Isso é muito bacana. Então, as parábolas com Sim, certeza seriam as primeiras, né? com Vamos então para o certeza. nosso quarto ponto, Nossa, para o nossa. quarto. É um quarto ponto, uma quarta força da comunicação, que já é uma coisa de você conhecer o outro. Então, depois de fazer alguns cursos, esse me chamou muita atenção, foi um curso longo também que eu fiz, e que ele fala muito sobre análise do corpo. Então, veja bem, não é análise corporal no sentido de pensar assim, ah, eu estou olhando a pessoa, aí a pessoa está de braço cruzado, é a linguagem do corpo. Não, não é essa. É também porque a linguagem do corpo é maravilhosa, é muito bom a gente saber como o outro está se portando, porque é uma maneira de uma escuta ativa, né? No fundo, quando você olha o todo, você está o escutando de coração e de observação o outro. Mas essa Sim, análise corporal, ela estará no livro e ela também estará nos cursos. Ela é para você olhar para a pessoa e ter um pouco mais de noção de qual sentido que é mais forte para ela. Então, na PNL, existe uma forma de ver um pouquinho a pessoa que é sinestésica, auditiva, visual, mas aí é mais pelas atitudes também. E essa não, essa análise do corpo era até uma pessoa, o Reich, né, que ele trabalhava com o Freud, e depois eles se desentenderam. O Reich fez umas coisas que inclusive foi muito questionada na ciência na época, mas depois ele entrou como adentro, vamos dizer assim, né, na linguagem vulgar. Ele fez essa coisa de perceber que pessoas com doenças muito parecidas ou iguais tinham o corpo muito parecido. A pessoa com a doença parecida tinha o corpo parecido. Então, da onde vem isso? Por que isso? E ele começou a descobrir que desde a gestação, da concepção, até os 5, 6 aninhos de idade, se desenvolvia essas características no corpo. Então, o que a gente está falando aqui é de ciência, é de comprovação, mas de uma análise muito profunda para melhorar e entender o comportamento das pessoas. Então, se descobre que, assim, tipo de testa X ou Y, tipo de olhar X ou Y, com a boca X, bochecha, não sei o quê, o tronco, se a pessoa é mais triangular, se a pessoa é mais reta, se a pessoa tem a boca presa, se ela tem tudo isso se descobriu que os tipos iam se coincidindo, até que não era só coincidência, virou ciência, foi testado, aquela coisa que eles fazem muitas análises, né? Uma coisa bem maravilhosa. E aí a gente percebe que pode ajudar também a nossa comunicação quando você olha para alguém e pensa, meu, com essa testa que a pessoa tem, esse jeito da sobrancelha, esse olhar, não adianta eu ficar falando mimimi, no bom sentido, assim, de mimimi, não criticando ninguém. Mas falar assim, ai, muitas coisas afetuosas. Essa pessoa quer raciocínio, ela quer análise. E aí a gente se comunica melhor com essa pessoa através disso. Eu acho que vai ser riquíssimo quando a gente estiver estudando um pouco mais disso, eu tenho me aprofundado e vai dar para ter muita ideia. Então, de repente, tem pessoas que falam: Meu Deus, o meu filho era assim. E eu tratava ele como assado o tempo todo. Eu estava agredindo ele, eu estava incomodando ele, querendo coisas que ele não podia me dar, porque ele era de outra forma. Só que agora, uma leitura, né? Você olha
e ler a pessoa da mesma coisa que você estivesse lendo um cartaz, sabe? Aí você tem que ter cuidado para não errar, então existe todos os critérios, mas é muito interessante e ajuda demais a gente se comunicar melhor e muito mais afetivamente com as pessoas. Eu tô assim apaixonada, acho que não dá para esconder que o quanto essas 4 pilares eles vão ajudar a comunicação das pessoas. Eu quero espalhar muito isso no mundo, porque que eu comece assim, espalhando hoje para 8, 10 pessoas, que amanhã eu espalhe mais um pouquinho, mas que aos poucos as pessoas possam ver que é uma maneira de acrescentar mesmo, juntar isso tudo. Virou um bolo gostoso, né? É Virou verdade. uma receita boa. E a prática é em qualquer lugar. Exatamente. Você pode fazer isso com a sua mãe, você pode fazer isso com seu cônjuge, com a sua cônjuge, com seus amigos e com seus colegas de trabalho, com seu líder. Né? É uma forma muito universal de comunicação. Em todas elas que você citou, todas as forças que você citou, elas podem ser usadas em qualquer ambiente, com qualquer pessoa, né? Qualquer que seja o interlocutor. Ah, isso é verdade, sim. É, você falou uma coisa legal, porque ela não tem nenhum tipo de status, ela não tem uma maneira de ficar melhor ou maior para um tipo de público. Ela simplesmente é. Ela é. A junção disso faz um exercício, assim, cada ser que fizer esse exercício, que é uma coisa que eu tenho vivenciado, né, mais de um ano e meio, assim, direto nisso, eu percebo todas as minhas relações melhores. Todas, com todas as pessoas. E é uma coisa linda, assim. Quando eu eu tenho uma coisa, eu quase não ia falar, porque pode parecer uma certa vaidade eu falar, mas eu vou falar assim, porque a gente Claro, está comunicando, né? A gente sim. tem costume aqui, quando deixa muito lixo para os coletores de lixo e para o pessoal da reciclagem que aqui é roça, né? Então a gente está bem na roça mesmo, e passa aquele caminhãozão, tá, os cachorros todos lá, tem aquela coisa. E quando tem bastante, eu costumo levar, eu e meu marido, a gente leva um cafezinho, um pedacinho de queijo. Aí eu olhei para um com essa leitura corporal, né, a leitura do caráter, mas eu olhei para um dia desse e falei, você gosta de mais açúcar no café, e da próxima vez vou deixar um docinho de abóbora para você. Gente, mas foi um dos sorrisos mais bonitos que eu já vi, porque ele falou, gente, como é que ela sabe, né? Ele, tipo, só faltou, sabe? Foi tão gostoso. Então, esse tipo de coisa, essas relações, qualquer relação, você percebe de outra maneira. Né? Às vezes a pessoa te trata meio estranho no lugar, como você sabe qual é a força do caráter dela, você acaba falando algo que mexe diretamente, a pessoa já dá uma derretida, já dá uma conversada. Então, isso para empresas vai ser maravilhoso também. A gente pretende fazer bastante coisa com isso aí. Tô com gás, tô velhinha, mas tô com gás. Imagina, está longe disso. A gente pode tanto melhorar a nossa vida com a comunicação, né? Como a gente pode melhorar relacionamento, e melhorando o relacionamento você facilita a vida, né? Melhorar relacionamento você facilita tudo, você abre caminhos em qualquer lugar, não que você faça exatamente para isso, mas é um caminho natural, as É, coisas se tornam mais fáceis, né? As pessoas que vivem afastadas, falando em termos de comunicação, enfim, que trocam essa boa comunicação que você trouxe com esses 4 pilares e não se importa muito com isso, elas perdem grandes oportunidades, né? Esse sorriso, nossa, você... claro que você não fez para isso, mas você ganhou um aliado, né? é, E no mínimo vocês trocam energias muito boas, né? Tanto vocês com ele, quanto ele com vocês. é. Isso é fantástico. E se o mundo inteiro tivesse isso, você já imaginou? Nossa, Né? que De maravilha, umas né? as pessoas exatamente preocupadas com o mínimo das outras, né? A gente corre tanto, a gente trabalha tanto, a gente se volta tanto para dentro da gente e esquece essa comunicação muitas vezes, e o quanto isso é importante para as outras pessoas.
né? Outras pessoas que muitas vezes saem de casa não muito bem pela manhã, e de repente um bom dia, né? Um bom dia com um sorriso, alguém que diga para essa pessoa, olha, eu percebi que você gosta de mais açúcar, amanhã tem um docinho de abóbora. Pô, isso para você pode ser muito simplesinho naquele momento, mas para quem recebeu, isso pode ter uma carga muito importante, né? De energia boa, de se recuperar até para o dia. Maravilhoso, maravilhoso. Aprendi muito hoje. Né? Que bom, essa troca, né, essa conversa acaba me ajudando a mesclar tudo, a revisitar essas posições de força também. Eu acho que, no fundo, se a gente parar para pensar, cada um vai ver a razão por que vive, né? É uma das perguntas mais básicas e filosóficas do ser humano: para que eu vim aqui nessa terra? Eu não vim só para comer, ir para shopping, para procriar, não vim só para isso, também para isso. E no meu caso, eu acho que a comunicação é a minha maneira de deixar um pouquinho de mim nas coisas onde eu me envolvo, né? Por isso, trabalhar com a TOC esse tempo todo, que era comunicação na veia, né? E é ainda. É que agora eu estou mais na direção, eu tenho as atrizes, né? Tenho o pessoal que estão mais assim à frente. Mas se a gente pensar bem, o que vale mais do que boas relações na vida? Quando você vai embora, quando você vai, né, para outra esfera, que você vai lembrar? Se você teve o carro do ano todo ano, ou se você se matou de trabalhar, ou se você teve um dia maravilhoso com alguém que você ama muito e viu o pôr do sol. Então, e para ver esse pôr do sol e não ter briga, porque até vendo um pôr do sol no melhor lugar do mundo, dá para ter briga se a pessoa quiser. Então, para você não brigar, para você aproveitar mais esses grandes momentos da vida, que pode ser de um pôr do sol num lugar mais assim cinematográfico, pode ser na tua casa, num lugar, numa mesa com a toalha até, sei lá, manchada de café, sabe? Mas é o momento da tua vida. Como hoje, agora. Oh, eu não vou ter de novo esse dia na minha vida. E você não vai ter esse dia na sua vida nunca mais. Este 9/11 já era, meu. Esses momentos que nós passamos juntos, eu te agradeço por isso, foi só agora. Então, que gostoso viver o melhor dele. Mas não só numa live. Que a live seja a nossa vida mesmo, seja Sim, que a gente sim. viva mesmo pensando. Então, aí eu entro nesse finalzinho na comunicação intrapessoal, né? Como é que essa comunicação aqui por dentro? O que eu falo para mim? Será que o que eu falo para o outro de bonito eu falo para mim também? Será que eu me escuto? Será que eu uso a comunicação, a escuta ativa comigo também? Quando o meu corpo dói em algum ponto, será que eu paro para escutar? Ou eu jogo analgésico e digo, não quero ter isso? Quando eu me sentir mal por alguma situação, eu paro para ver o porquê eu evito aquela situação, não vou mais. Ah, não vou mais. Mas será que não foi algo em mim que fez eu não gostar daquilo? É impressionante, né? Como que eu sou? Eu me comunico de uma forma não violenta comigo ou eu fico sua idiota? Olha o que você fez de novo para você mesmo, né? Será que eu conto uma Verdade. história para mim? Será que eu estou ansiosa? E aí eu chego e falo, Eliane, lembra que você já fez? Lembra aquela vez que você fez uma história que foi legal, que você fez uma live que deu tudo certo? Lembra? Pega essa emoção daquele dia. Ou eu chego para mim e nem conto história e falo, vai lá, minha filha, vai, aguenta a mão, sabe? Então, vamos buscar isso. Se eu sei um pouco de mim, do meu corpo como é, o que ele mostra cientificamente de como é minha personalidade, eu olho para isso, então eu cuido disso. Então é muito legal a gente nunca ser só da boca para fora, sempre tentar também buscar, interiorizar, entender e não querer mudar o outro. Porque por consequência você muda. Porque você trata de uma Verdade. outra forma e por consequência você desarma. Mas que seja consequência e não manipulação, que seja influência,
Influência do amor. Porque não se fala em afeto sem falar de amor. Sem falar de uma ligação verdadeira com o que mais importa. Verdade. Eliane, olha, assim, foi sem pensar. Eu te convidei para fazer essa live numa data muito importante e que as pessoas lembram muito pouco, porque, na verdade, se fosse 11/9, foi 11 de setembro, já estaria todo mundo falando, já tinha filme passando na TV, mas hoje não é 11/9, é 9/11, é o aniversário da queda do Muro de Berlim, e ninguém lembra. Né? As pessoas não lembram disso e as pessoas lembram muito da parte negativa. E a TV vende isso. E eu disse isso há muito pouco tempo assim, se a TV vende isso é porque nós compramos isso. Né? Então, que a gente comece a olhar um pouco para a parte positiva da vida, como a gente falou aqui, né? E eu convidei você num dia muito feliz, porque tinha que ser você mesmo. Que bom! Tinha que ser você mesmo. Porque eu fazia muito esse comparativo, né? As pessoas sempre lembraram o que aconteceu no dia 11/9, mas nunca 9/11. Né? Verdade, que a gente tem uma história tão importante para comemorar também. Então, que a gente se ligue um pouco mais nas coisas positivas, que a gente busque as coisas que nos modifiquem, que nos transformem de forma positiva, que nos tragam paz, que nos tragam alegria. Todo mundo fala desses programas sensacionalistas, mas eles estão lá porque nós compramos aquilo, porque nós assistimos aquilo. Né? Então, que a gente possa... Essa transformação é nossa, de mais ninguém, né? A gente está falando de nós hoje, né? Então... é um convite que a Eliane e eu fazemos a você. Olhe um pouco mais para você, como você está sendo, o que você está atraindo para você. Tudo aquilo que você joga para o universo é aquilo que o universo nos devolve. Então, que a gente fique bastante atento com relação a isso. Quero te agradecer muito, assim, pelos ensinamentos, pelo seu tempo, por sempre aceitar o nosso convite, né? Sempre estar pronta com o nosso convite. O tema que você nos deu para essa noite foi um grande presente, mas a gente ainda gostaria de desmembrar mais isso. Eu acho que cada força dessa que você trouxe dá uma live separada, né? Eu acho que a gente vai ter muitas oportunidades de fazer, né? Então, muito obrigado. Tá? Que legal. Muito obrigado pelo seu tempo e as suas palavras finais para as pessoas que estão assistindo a gente. Eu quero dizer que por mais que a gente falou de olhar, de escuta e de palavras, que a gente possa se olhar também, se sentir, sabe? Como diz o italiano, ele olha dizendo guarda, guarda. Então que a gente possa se olhar, se sentir, porque a gente estando melhor, a gente contribui para um mundo melhor e pode oferecer para as pessoas o melhor de nós. E isso é uma honra. Muito obrigada pela audiência, obrigada por vocês estarem aqui, obrigada, Rô, de novo. E é isso aí, vamos com amor nos olhando e fazendo o melhor de nós. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigado. Uma grande alegria ter você aqui. Próxima semana, né, nós vamos falar sobre crianças que fazem manha. Né? Boa. Não percam. E a minha convidada é minha esposa, né? Eu vou receber uma convidada ao vivo aqui. Que legal. E nós marcamos novos dias para desmembrar um pouco melhor essas nossas forças. Combinado. Tá, Eliane? Muito obrigado. Um grande abraço no Reinaldo, em toda a família. Beijos para quem assistiu e ficou com a gente até esse horário. É isso aí. Muito obrigado. Tchau. Beijão. Tchau, tchau.